Olá, eu sou a Érica. O meu trabalho de iniciação científica foi a modelagem de células fotovoltaicas flutuantes. Meu orientador é o professor Tobias Blenninger. Bom, então o meu trabalho foi baseado no Passaúna, que é um reservatório em Curitiba, e ele conta com essa usina flutuante fotovoltaica. Ela é um projeto piloto da Sanepar e também está sendo estudada pelo projeto Fotoágua, do qual meu trabalho faz parte, que pretende avaliar os efeitos desse sistema para a hidrodinâmica e a qualidade de água do reservatório. O escopo desse trabalho é o estudo dos efeitos da presença dos painéis na hidrodinâmica de um reservatório prismático retangular, com dimensões semelhantes às do Passaúna, mas sem todas as complexidades de um reservatório real. Para essa análise, então, foram feitas simulações numéricas através do Delft 3D, que é um modelo hidrostático tridimensional. O objetivo desse trabalho, então, é analisar as mudanças na dinâmica do reservatório após a inserção desse sistema fotovoltaico, referente à evaporação total, temperatura e velocidade horizontal. E também ver se os painéis são capazes de diminuir a evaporação total do reservatório, já que a radiação solar é reduzida, e como que esse parâmetro se relaciona com as mudanças de temperatura e transporte de massa ao longo do tempo. Então, eu criei uma grade imitando as dimensões do reservatório Passaúna, mas ela é bem simples. É um reservatório prismático, essa imagem mostra ele visto de cima, e no meio estão os painéis fotovoltaicos. Essa linha vermelha também foi destacada nessa imagem porque ela foi usada como uma seção transversal para obter os resultados. Então, a usina que eu criei ocupa 5,17% de área, enquanto a do Passaúna ocupa 0,014%. Foi necessário fazer um pouquinho maior para poder observar os efeitos, já que desse tamanho seria muito difícil de ver. E as condições de contorno utilizadas são dados reais obtidos em 2018 e 2019 durante o projeto MUDAC. Então, foram definidos dois cenários, contendo e não contendo o sistema de painéis flutuantes. E aí o modelo foi simulado considerando radiação solar, velocidade e direção do vento, temperatura do ar, umidade relativa e cobertura de nuvens. Foram então analisados velocidade horizontal, temperatura e evaporação ao longo do tempo. Cada um desses parâmetros comparado entre os dois cenários, com e sem painéis. E aí a evaporação, aqui são os resultados, né? E a evaporação foi 5,77% menor no modelo contando os painéis. Essa evaporação é um pouquinho... A evaporação diminuiu numa proporção um pouquinho maior que a cobertura que os painéis ocupam no modelo, né? Foi 0,6% maior. Aqui estão sobrepostas as evaporações totais e aqui a diferença da evaporação, que é quase sempre negativa. Esse resultado também mostra que, apesar da evaporação ter sido menor no modelo com painéis, durante a noite ela é maior. E principalmente no entorno dos painéis e do lado esquerdo. Essas figuras de cima são durante a noite, essas figuras de baixo durante o dia. Do lado esquerdo, as evaporações e as diferenças de temperatura. Então, principalmente aqui do lado esquerdo dos painéis, durante a noite, a evaporação inverteu. Ela começou a ser maior. E ela está bem relacionada com a temperatura. Dá para ver aqui espacialmente nos resultados, né? E aí, como está relacionado com a temperatura, eu analisei também o perfil de diferença de temperatura logo abaixo da superfície. E aí a temperatura foi 0,3 graus maior durante a noite e 0,4 menor durante o dia no sistema com painéis. Então, a taxa de ganho de perda de calor no sistema com painéis é mais lenta. Ele demora mais para adquirir calor durante o dia e demora mais para perder calor durante a noite. Isso pode ser visto nessas séries temporais aqui. Aqui estão sobrepostos as temperaturas com e sem painéis, com em vermelho, e dá para ver que ela tem um leve atraso nessa taxa de ganho e perda de calor. E a figura 2 mostra a diferença da temperatura com painéis menos sem painéis. E ainda existem alguns picos dessa diferença que são maiores durante a noite. Bom, então, para tentar entender essa diferença de temperatura que se inverte durante a noite e o fato dela ser mais ao lado esquerdo dos painéis, junto com a evaporação sendo também do lado esquerdo, eu analisei a velocidade horizontal e aqui a gente pode ver que os vetores apontam no sentido negativo do eixo, concordando com aquelas figuras de evaporação e de temperatura, e mostrando que realmente há uma relação entre o transporte de temperatura e evaporação. Esse transporte, ele está relacionado com os efeitos advectivos, né? No sistema com painéis, aqui está a figura com painéis, e no sistema sem painéis. Bom, com isso as conclusões foram que a presença dos painéis diminui a evaporação total de água, porém, durante a noite, a evaporação foi maior ao redor dos painéis. Isso estando relacionada com a variabilidade de temperatura superficial da água
pois a presença dos painéis gerou uma troca mais lenta de calor com o ambiente. E essas diferenças de temperatura e evaporação foram mais altas foram observadas no mesmo sentido espacial que apontavam os vetores de velocidade, indicando que o transporte de massa teve influência na temperatura da água. E essa, por sua vez, influenciou a evaporação total, principalmente próximo ao sistema fotovoltaico. Então, os próximos passos, eu pretendo analisar agora períodos de estratificação térmica distintos e também criar sistemas de painéis ocupando maiores porções de área, a fim de avaliar quando a expansão do sistema pode afetar a hidrodinâmica e a qualidade da água, já que o projeto da Sanepar pretende expandir esse sistema futuramente. E também acoplar o modelo hidrodinâmico com o modelo de qualidade da água, porque esse é um dos objetivos finais do projeto Fotoágua. Aqui estão as minhas referências. E é isso, muito obrigada.